A volta da atratividade das empresas de tecnologia norte-americanas. Esse é o tema do vídeo de hoje. Já faço uma advertência que não é recomendação de investimento, é apenas um vídeo com conteúdo informativo, trazendo a opinião de importantes analistas de Wall Street para o meu canal, para o público brasileiro. Mas antes de começar esse vídeo, faço um pedido a você. Mais de 50% das pessoas que assistem aos vídeos do canal não seguem e não recebem as notificações de vídeos que nós postamos diariamente. Então, se você puder marcar o botão de inscrição, marcar o sininho para receber as notificações, você vai me ajudar muito na produção de conteúdo e também você pode me seguir nas demais redes, @RafaelAbismuth em todas elas. Faço produção de vídeos e de conteúdo diários para você e faço um podcast diário comentando as principais notícias internacionais e nacionais do dia. Mas vamos ao vídeo de hoje, que é sobre essa mudança de perspectiva e de análise das Big Techs. Vamos fazer uma breve recapitulação. Eu fiz um vídeo no final do ano, comecinho de 2026, falando da visão do Ed Yardeni, vou deixar uma foto dele aqui, que é um importante analista que tem a Yardeni Research lá nos Estados Unidos e que rotineiramente aparece no noticiário comentando alocações, falando se ele deu underweight, overweight, se ele mandou diminuir a exposição em determinado setor, aumentar. E ele vinha com uma posição bastante negativa em relação às Big Techs, dizendo que elas estavam com um peso muito grande no índice do S&P 500 e historicamente era uma proporção descabida e que ele achava que era momento para diminuir a exposição. No entanto, mais recentemente, nas últimas semanas agora, nas primeiras semanas de abril, últimas semanas de março, ele mudou a sua opinião, alegando que com a correção que aconteceu no S&P 500 e no Nasdaq, as Big Techs já sofreram uma boa parte de reprecificação nos múltiplos, saíram de mais ou menos 31 múltiplo preço-lucro e agora estão negociando mais ou menos a 22 preço-lucro e que agora seria o momento de retornar essas posições porque, historicamente, esse diferencial de valuation, de precificação que sempre existiu entre tech e as demais empresas, os demais setores, agora é praticamente nulo, é zero e não justifica que haja essa ausência de diferencial, porque elas mereceriam ter um valuation mais elevado pelas condições, pela independência de gerar caixa sem ter que se alavancar, não precisar tomar dívida e ter um modelo de negócio muito independente dos fatores ligados à precificação das commodities. Então, todos esses fatores levaram o Ed Yardeni a indicar agora novamente a recompra, a retomada, a expansão das posições em tech, e isso favorece as Mag 7, as large caps, e nós já estamos percebendo que com esse anúncio do cessar-fogo, essas foram as primeiras empresas que recuperaram rapidamente a precificação, e nós temos aqui, só para dar um exemplo rápido aqui, a Microsoft, que é uma empresa que historicamente sempre negociou com múltiplo acima de 30 e está negociando com múltiplo para os próximos 12 meses na casa dos 20. Então, é uma oportunidade histórica na visão de alguns. Por exemplo, vou citar aqui o Dan Ives, da Wedbush Securities, é outro desses analistas famosos norte-americanos que estão sempre dando entrevistas. Ele, segundo ele, é uma oportunidade histórica comprar a Microsoft nesse nível de preço. Outros vão falar que a Nvidia está muito barata agora, diante praticamente do fato de que a empresa está andando de lado por muitos meses e tem um prospecto de crescimento excelente para os próximos anos. Então, todos esses fatores fazem com que esses analistas defendam agora uma nova exposição às techs, um aumento da exposição às techs. Vou citar mais um aqui dos grandes comentaristas americanos, o Tom Lee, da Stratford, que também é um comentarista assíduo na CNBC, disse que o momento agora é de recompra, que os mercados normalmente antecipam as correções em conflitos ligados a guerras, conflitos geopolíticos, e que boa parte da correção já aconteceu, 10% no S&P, segundo esse analista, é muita coisa, e que agora o momento é para focar em empresas de tecnologia, focar em empresas que tenham um duration projetado lá para frente, um longo duration, e comprar, inclusive, segundo esse analista, criptoativos que estejam ligados a Bitcoin, Ethereum, entre outros criptoativos. E lembrando, aqui eu não endosso nenhuma dessas posições, eu estou apenas relatando a visão de grandes analistas que assessoram grandes investidores, que têm grandes carteiras de clientes, pessoas físicas e clientes institucionais. Então, apenas a visão deles de que a correção de aproximadamente 10% do S&P até o anúncio de cessar-fogo
já seria uma correção bastante expressiva e que seria o momento para aumentar a exposição às empresas de tecnologia, porque os fundamentos dessas empresas não mudaram, elas seguem gerando muito caixa, não dependendo de dívida, a tese de investimentos em inteligência artificial segue forte, com um grande prospecto de crescimento dos lucros a partir do que for trazido de benefício tecnológico, de inovação tecnológica da inteligência artificial, e por esse motivo eles têm advertido os seus clientes que é hora de virar a mão, de começar a expandir a carteira, comprar essas empresas, aumentar a exposição. Então fica aqui esse vídeo muito mais de cobertura dos principais argumentos que fazem com que esses especialistas, esses analistas de Wall Street indiquem essas alocações táticas agora nesse momento. E como eu disse, não é recomendação de investimento, mas você deve conversar com o seu consultor, com o seu assessor de investimento, perguntar o que ele acha, porque é uma pessoa da sua confiança, qual a opinião dele, o que ele pensa sobre a opinião, os pontos de vista ventilados por esses importantes analistas de Wall Street lá nos Estados Unidos e avaliar se você deve ou não ter exposição a esses ativos. Eu venho comentando isso muito nos meus podcasts diários. Se você tiver interesse em saber em tempo real aí as principais notícias do dia e a minha editorialização ao longo da semana sobre como os ativos estão se movimentando, vale a pena você acompanhar lá, porque esse é um assunto do qual eu trato todos os dias lá e já falei muito sobre isso, sobre essa mudança, sobre essa virada, e até comentei no meu podcast. Antes desses especialistas começarem a falar na imprensa, eu já estava anunciando que era bem possível que poderia ter uma virada de mão rapidamente diante das correções nos principais índices acionários norte-americanos. Então, se você quiser estar sempre bem informado, recomendo que você acompanhe também o meu podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube, ou se você tiver Apple ou iPhone, você pode usar também o agregador da Apple para acompanhá-lo de manhã cedo. Então essa é a produção do vídeo de hoje, os comentários sobre os principais analistas, o que eles têm falado, o que eles têm recomendado aos seus clientes e a mudança de perspectiva, aquilo que eu sempre falo. Há pessoas com pontos de vista diferentes. Warren Buffett, eu produzi um vídeo aqui há pouco no meu canal, há uma semana mais ou menos, em que eu disse que o Warren Buffett disse à CNBC que os ativos norte-americanos estavam caros, mas provavelmente essa entrevista foi dada antes das correções mais severas nos índices, então é bem possível que o Buffett tenha dado a entrevista com o S&P ainda em níveis mais altos, e tem mais, o Buffett é muito mais cauteloso, então ele provavelmente exigiria uma correção mais expressiva para começar a se movimentar, mas de todo modo ele reconheceu que estavam comprando uma empresa na Berkshire Hathaway, então embora ele tenha falado que o mercado estava caro, ele também reconheceu que estava fazendo algumas compras. Nesses momentos de dúvida, nesses momentos de incerteza, momentos de tensão geopolítica, são os momentos em que os investidores costumam fazer as melhores compras. Então, é muito interessante que você converse com o seu assessor, com o seu consultor, a pessoa da sua confiança que tem um dever fiduciário de assessorá-lo e acompanhá-lo e ajudá-lo a tomar as decisões no seu melhor interesse. Converse com essa pessoa e discuta isso aqui que eu falei no vídeo, mostre o vídeo para ele, fale dos argumentos que eu expus aqui no vídeo, favoráveis à exposição às empresas de tecnologia, e avalie se é o caso de você se movimentar também. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha feito você refletir sobre esse assunto. Não é algo muito comentado aqui no Brasil, as pessoas não costumam discutir sobre precificação de empresas no exterior, mas é algo que um investidor que queira se sofisticar certamente deva fazer ao longo do tempo para poder ter uma visão mais expandida sobre os mercados internacionais. Se você gostou, não deixe de dar o like, dessa maneira você me ajuda a alcançar mais pessoas com interesse similar ao nosso, que gostam de investimento, economia, direito, gestão patrimonial, tributação, e dessa maneira eu consigo alcançar um público maior e investir mais no canal. E por fim, não deixe de me acompanhar nas demais redes, @RafaelAbismusa, falei até do meu podcast, veja como eu produzo conteúdo para que você fique sempre bem informado. E se você discorda do Ed Yardeni, do Tom Lee, da Stratford, e se você discorda do Dan Ives, comenta aqui, deixe seu comentário, mesmo se você concorda com eles, para eu saber o que você achou desse vídeo e o que você pensa dessas grandes empresas norte-americanas.